Olá, pessoal. Vamos tratar nessa aula de algumas síndromes genéticas que são passíveis de nós encontrarmos, né? Alguns pacientes com determinados quadros clínicos. Algumas síndromes mencionadas são síndromes mais comuns e outras são síndromes mais raras. Mas é importante que nós conheçamos as características clínicas, qual o fator etiológico e quais são as principais características odontológicas na cavidade bucal que nós podemos encontrar nesses pacientes. Então, vamos começar falando sobre a síndrome de Down, que é uma síndrome tanto quanto mais corriqueira de nós nos depararmos, né, com esses pacientes. E dentro dos pacientes com síndrome de Down, né, nós temos a trissomia do cromossomo 21, ou seja, esse paciente apresenta o cromossomo 21 triplicado, né, é a trissomia desse cromossomo. Dentro das síndromes mencionadas, sem dúvida, é uma das mais comuns. Esse paciente ele pode apresentar alterações mentais, comportamentais, alterações físicas e também algumas alterações a nível de cavidade bucal. John Langdon Down foi o pioneiro, né, na descoberta, no estudo da síndrome de Down, e por isso a síndrome recebeu o seu nome, né? E dentro do contexto, né, da síndrome de Down, né, nós vamos ter algumas alterações intelectuais, algumas alterações comportamentais, algumas alterações físicas, né? Dentro das alterações intelectuais, a gente pode ter pacientes que são típicos, né, sem nenhuma alteração ou muito baixa essa alteração intelectual, até transtornos e alterações mais severas. Com relação ao comportamento desses pacientes, geralmente são indivíduos dóceis, simpáticos, felizes, agradáveis, gostam de música, adaptam-se com facilidade aos ambientes e às pessoas, ou seja, apresentam uma adaptação social muitas vezes fácil, satisfatória. E podem também apresentar emoções graves, né? Podem chorar com facilidade, rir com facilidade, né? Essas alterações de humor também podem se fazer presentes. Com relação ao seu contexto físico, né, a sua estrutura física, é muito comum nos pacientes com síndrome de Down eles apresentarem a diminuição da tonicidade muscular, então apresentam hipotonia, os músculos flácidos, então são os músculos corpóreos, os músculos dos órgãos, a própria língua, né, então apresentam essa hipotonia muscular desde o seu nascimento. Então, por esse motivo, muitas vezes a gente tem esses pacientes com síndrome de Down que ficam realmente com a língua para fora, né, o tempo todo, com aquela projeção lingual constantemente. E até hoje em dia se fala-se muito, né, sobre as placas palatinas, justamente para educar essa língua, para instruir a língua, orientar a língua a voltar para a cavidade bucal, né, através das placas palatinas de memória. Esses pacientes tendem a ter a estatura baixa, tendem a ter um peso aumentado, o rostinho muitas vezes bem ovalado, arredondado, né? Apresentam hiperflexidade, né? Tendem a ter o pescocinho mais curto, menor, né? Nariz pequenininho, orelhas pequenas, né? E geralmente uma distância maior entre os olhos, né? Esse é um perfil bem característico. Dentro do que nós podemos, né, encontrar na cavidade bucal, a gente vai ter muito comumente pacientes com o palato curto, estreito, profundo oval, né, aquele palato ogival que a gente fala. É comum também a gente encontrar pacientes com síndrome de Down e também apresentar língua geográfica. Os dentes podem apresentar um atraso eruptivo, né? Alterações na sequência de erupção, então aquela sequência que a gente espera de incisivos, centrais, laterais, caninos, muitas vezes pode vir alterada, né? Pode não seguir essa sequência. Podem apresentar ausências de dentes, é comum as genesias, né? Muito comum as genesias em pacientes com síndrome de Down. Podem apresentar microdontia, então as anomalias dentárias se instalam realmente, apresentam-se com frequência. E também nós temos apinhamentos em alguns pacientes. Esses pacientes, quando a gente foca na intervenção odontológica, eles podem ter comumente também doenças gengivais, então é comum a gente precisar fazer raspagem, orientação de educação em saúde, orientação de remoção de biofilme. Pode ser muitas vezes necessários tratamentos ortodônticos pelas próprias agenesias, pelos próprios apinhamentos, pela própria forma do palato. Tudo isso pode contribuir para a necessidade de um tratamento ortodôntico, né? E por serem muitas vezes cardiopatas, às vezes também a gente precisa fazer profilaxias antibióticas, né? Então, são pacientes que merecem uma atenção maior com relação ao próprio atendimento odontológico. Nós temos pacientes também com
displasias ectodérmicas, né? Então, a displasia ectodérmica é uma herança, né, recessiva ligada ao cromossomo X, né? E é comum também nós encontrarmos esses pacientes com displasia ectodérmica a ausência parcial ou total das glândulas sudoríparas, né? Então, eles tendem a ficarem com frio, calor muito rápido, né? Com muita mais facilidade. Eles apresentam também a hipotricose, né, que é a ausência de pelos, e a hipodontia ou a genesias dentárias também são comuns, né? Para que a gente consiga fechar o diagnóstico em displasias ectodérmicas, é claro que vários exames, né, laboratoriais, exames clínicos são feitos, mas algumas características a gente precisa também atentar-se. Então, o desequilíbrio das estruturas dentárias, variações da forma e tamanho, defeitos no processo eruptivo, defeitos nos processos de mineralização, então são aqueles pacientes que podem ter hipomineralização, hipoplasias de esmalte, né? E também a redução da secreção salivar, já que, né, eles têm também alterações nas glândulas sudoríferas, também podem ter alterações nas glândulas salivares. Dentro do tratamento odontológico, né, nós vamos encontrar a necessidade, algumas vezes, de reabilitações protéticas, porque apresentam agenesias dentárias, né? Reconstruções estéticas é comum também os pacientes com displasia ectodérmica terem anomalias de forma, então elementos conoides precisam muitas vezes serem reanatomizados, né? Durante o atendimento odontológico do paciente com displasia ectodérmica, a gente tem que ter bastante atenção à temperatura do ambiente, a temperatura corpórea, né? Eles têm pouco pelo, né? Eles têm alterações glandulares, então tudo isso contribui, né, para qualquer alteração, né, do meio também interfere na temperatura corporal desse paciente, né? Outra síndrome também que vale a pena a gente falar é a síndrome de Williams, né? Na síndrome de Williams, nós temos algumas características faciais bem interessantes, como, por exemplo, esses lábios mais volumosos, a distância entre os olhos, né? Eles apresentam sulcos, aqui freios muito proeminentes, né? As genesias também de alguns elementos dentários, né? São comuns, a distância espaçada entre os olhos é comum também, né? E quando nós pensamos nos atendimentos, no tratamento odontológico do paciente com síndrome de Williams, a gente tem que estar atento também que esse paciente, muitas vezes, eles são pacientes cardiopatas, né? Podem apresentar insuficiência renal, alterações renais também são comuns em quadros de síndrome de Williams, né? Então, é necessário ter cuidado, né? Com alguns medicamentos que são prescritos, alguns anti-inflamatórios, né? Que possam precisar ou serem prescritos para esses pacientes. Eles podem muitas vezes serem pacientes que apresentam alterações como comportamental, como ansiedade, medo, né? A nível odontológico ainda são muito comuns terem diastemas, espaço entre os dentes, hipoplasias de esmalte, né? Hipomineralizações são comuns. E também muitas vezes a alta prevalência de cárie, né? Associada a algum déficit cognitivo ou mental. Então, ó, especificamente o perfil desses pacientes, podem ter a ponte nasal achatada, o narizinho mais baixo, né, as narinas antevertidas, né, filtros longos, lábios grossos, a boca tende a ficar realmente mais aberta, as fendas palpebrais são mais curtas, uma distância maior entre os olhos, né, são características que chamam a atenção. Ainda nós temos a síndrome de Apert, né, que está associada à idade avançada do pai, muitas vezes, né, uma mutação do gene, né, específico FGFR2, né, o fator 2 do crescimento dos fibroblásticos, né, é uma apresenta-se, né, caracteriza-se pela crâniosinostose irregular, né, ou seja, a anomalia decorrente da fusão prematura das suturas cranianas. Então, a pessoa tende a ficar, muitas vezes, com assimetria parcial muito grande, né, então, a criança ela tende a ter um fechamento das suturas das fontanelas precocemente e aquele cérebro, né, começa a crescer, continua, na verdade, a crescer ali dentro, né? Então, isso gera muitas vezes uma retração do terço médio, né, e uma grande proeminência aqui da região cranial. Pode ter, né, sindactalia, né, união dos dedinhos, mãos e pés, né, e defeito de linha média, né, o perfil, assim, pode também de linha média ficar mais desviado, mais para um lado do que para o outro, né.
Ainda nós podemos identificar alterações intelectuais, dificuldades de linguagem, né? Então, muitas vezes esse paciente ele precisa precocemente passar por cirurgias intracranianas, cirurgias em mãos, em pés, né? Melhorando, consequentemente, as suas funções ortognáticas, né? Para que aquela pessoa consiga ter uma qualidade de vida, um crescimento, né, melhor e maior. Ainda nós temos os pacientes, né, dentro da síndrome de Prader-Willi, né? A Prader-Willi é a deleção do braço longo do cromossomo 15, né? E o paciente com Prader-Willi, ele tem uma tendência a ser mais gordinho, né? Eles têm uma tendência maior a ganho de peso excessivo, ser mais baixinho, pequenininho, né? E além disso, também é comum apresentarem sonolência, né? Obesidade, mesmo como já falei, apetite excessivo. Uma vez a gente atendeu um paciente tinha Prader-Willi, né? E a mãe dela dizia, ela come o dia todo, né? Se eu deixar, como a geladeira todinha no dia. E realmente eles ficam querendo comer o tempo todo, por isso que tem tendência à obesidade, né? Muitas vezes associada a isso tem diminuição da força muscular, né? Levando, né, muitas vezes esse paciente a ficar com limitação motora, justamente pela associação com a própria obesidade. É comum também, dentro do atendimento odontológico, apresentar xerostomia, diminuição dessa salivação, aí, consequentemente, eles ficam mais propícios, né, a lesões cariosas, erosões dentárias, e é comum também a gente ter achados de bruxismo nesses pacientes, né, descarregam muito o estresse, né, fazendo o hábito parafuncional. Esse corpinho, assim, é bem típico do paciente com síndrome de Prader-Willi, né? Baixinho, obeso, né? É bem característico. A síndrome de Moebius, né? É um dano genético entre a 6ª e a 8ª semana de vida intrauterina ainda, né? Está muito associada ao uso do Cytotec, né? Então, aquele paciente que tem um aspecto de congelado, a gente fala que é o paciente com face em máscara, né? Ele tem aquela falta de expressão facial. Então, fica com instabilidade para sorrir, não consegue sorrir da maneira adequada, né? Tem um estrabismo muitas vezes presente, a ausência de movimentação ocular, né? Não consegue mexer tão bem e também o piscar dos olhos fica muitas vezes limitado, né? Então, apresentam fissuras palpebrais, problemas para fechar os olhos, fraqueza muscular, também muito associada à região superior do corpo, hipoplasias mandibulares e maxilares, palato alto, ogival, estreito, né? Língua formada muitas vezes incorretamente, alterações de fala, problemas auditivos, hérnias umbilicais, pode ter déficit mental, atraso mental também é comum, pés tortos, né? Fica com os pezinhos tortos, né? E essa contratura, flexura dos joelhos e tornozelos também muitas vezes se faz presente. Nós temos outra condição, outra síndrome também que nós podemos encontrar, que é a síndrome de Cohen, né? Na síndrome de Cohen, a gente tem ali o braço longo do cromossomo 8, né? Apresentando alteração, né? E dentro das características clássicas do Cohen, né, nós vamos ter o retardo mental, a hipotonia, a obesidade, também muito comum na infância, anomalias oculares, esses desvios, né, nos olhos é muito comum, a microcefalia também é um achado comum dentro da síndrome de Cohen, associada a isso, ao retardo mental, a microcefalia é comum também a gente ter deficiência intelectual, alterações da coordenação no cognitivo, a falta de coordenação motora realmente adequada. Os pés e as mãos costumam ser estreitos, né? E ele tem muita tendência à lordose, escoliose, né? Esse paciente também apresenta grandes alterações ósseas a nível de coluna. Dentro do tratamento odontológico, né? Nós vamos ter fotofobia, então é muito comum ter cuidado com aquela luz do refletor, porque eles costumam ter realmente fotofobia expressiva. Defeitos cardíacos também podem se fazer presentes, então a gente tem que ter atenção, né, em relação a procedimentos mais invasivos, né? Então, algumas vezes é necessário fazer profilaxia antibiótica, né? E também podem apresentar tendência à convulsão. Nós temos a síndrome de Tate-Collin, né? Que é uma alteração no cromossomo 5, né? No gene do cromossomo 5, né? É uma má formação, né? Onde você percebe ali malformações, né? Na verdade, muito associadas às pálpebras inferiores, né? Elas tendem a ter essa inclinação, né? Assim, caída, né? É muito comum ter ausência parcial ou total dos cílios. A alteração do campo visual, a perda visual desses pacientes também é bem comum. Então, nós vamos ter muitas vezes
pelos mesmo na região das bochechas, nas orelhas, né? É comum a gente perceber também no paciente com Tietze Coli surdez, né? Fendas palatinas, né? Tanto em palato duro quanto palato mole, e também é comum termos situações de problemas respiratórios. Outra síndrome também que a gente pode identificar é a síndrome do X frágil, né? Uma alteração, né, do cromossomo X, né, no braço longo do cromossomo X, né, é uma síndrome que é identificada, minha gente, pelo teste do pezinho, né, então é tão importante o teste do pezinho, porque você já consegue, a síndrome do X frágil, né, você já consegue identificar no próprio teste do pezinho, aquele teste que a criança ao nascer fura, né, o pezinho, bota e já identifica com aquelas gotinhas. Então, na síndrome do X frágil, você tem alongamento de face, proeminência da fronte, prognatismo, né? Geralmente o prognatismo mandibular, as orelhas são bem grandes, a ponte nasal, essa distância aqui, ó, entre os olhos é bem expressiva, né? Tendem a ter a íris mais azuladas e pálidas, dentes apinhados, palato ogival, né, que a gente fala, né? Crescimento rápido, desorganizado, né, durante o processo de puberdade na adolescência, né, algumas vezes alterações cognitivas, intelectuais, né, pode apresentar ecolalia, aqueles sons ficam manifestando sons, né, desgovernadamente, né, e é muito comum alterações comportamentais, evitam contato com pessoas que já não são de sua convivência. Nós temos também a síndrome de Cockayne, né? É uma herança autossômica recessiva, né? Associada a genes específicos, né? A síndrome de Cockayne pode ser associada da forma clássica, a forma mais grave, né? E a forma mais leve, né? Dentro das características, né, da síndrome de Cockayne, a gente tem um crânio levemente pequeno, dentes ausentes e hipoplásicos, é muito comum a maloclusão, presença de elementos cariados, atraso na cronologia dos elementos descidos, o narizinho mais fino, né? Ausência de tecido adiposo, facial, olhos fundos e a pele muito fininha, né? E que muitas vezes associada a uma deficiência de gordura corpórea, né? Permite, né, uma visualização de um rosto mais magro. Nós temos a síndrome de Turner, né? Que é quando existe a ausência, né, do cromossomo X, né, paterno ou materno, né? É muito comum Turner muito mais no sexo feminino, né? E dentro das características da síndrome de Turner, né, nós temos aquele aspecto, né, que é o pescoço mais largo, a estatura mais baixa, né, a ausência de relação entre os membros superiores e inferiores corretamente, né? Palato alto e estreito, né? A nível de cavidade bucal, a gente consegue ver alterações de deglutição, padrão respiratório muitas vezes comprometido, né? Mordida aberta anterior. E as más oclusões se fazem presentes muitas vezes no paciente com síndrome de Turner. A mandíbula também muitas vezes é pequena em relação à própria maxila. Nós temos ainda dentro das síndromes importantes para se falar a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, né? Quem descobriu, né, foi John Edwards, em 1960, por isso a síndrome levou seu nome, e a síndrome de Edwards é mais comum no sexo feminino, né? Nós temos associado a síndrome de Edwards a deficiência mental, o baixo peso, a dificuldade de ganhar peso quando bebê ainda, a implantação, né, baixa e pequena, né? A face tende a ser mais triangular, pescoços, né, mais curtos também. E é muito comum, né, serem pacientes cardiopatas, né, com problemas cardíacos. Nós temos a síndrome de Gardner, que é uma síndrome rara, né, e que é uma síndrome, né, que tem associação de pólipos intestinais, né, alterações odontológicas, né, e osteomas espalhados pelo corpo, né? Então, nós temos aí uma ordem genética que tem como característica a formação de inúmeras adenomatoses intestinais, que são os próprios pólipos, né, com grande potencial de malignidade. Associada a isso, nós temos osteomas, né? Osteomas múltiplos, a gente fala, espalhados pelo corpo, né? E é comum, né, nós termos aí odontomas, anomalias dentárias, dentes não erupcionados, né, hipercementoses. É muito comum nós termos esses achados na síndrome de Gardner, né?
E as alterações gastrointestinais, né, elas associam às manifestações e alterações a nível de cavidade bucal, né? A síndrome de Gardner, muitas vezes, ela ocorre ou é identificada por volta da 3ª e 4ª década de vida, né? E os pólipos intestinais, né, são esses achados, né, que devem também, dentro de todo o contexto, nos chamar bastante atenção, né? E porque eles realmente, o paciente relata muitas vezes, né, ou se queixa de problemas gastrointestinais, e a partir daí é que começa a se associar a esses outros fatores, né? Então, muitas vezes o diagnóstico da síndrome de Gardner se faz a partir do próprio exame clínico e do histórico familiar desse paciente, né? Então, a gente vê pólipos espalhados pelo intestino e osteomas, né? Osteomas são crescimentos ósseos, né, que se espalham pelos ossos, né, e todo o corpo do paciente, né? Osteomas múltiplos. Então, assim, gente, eu queria agradecer mais uma vez vocês e lembrar vocês da importância de a gente conhecer essas síndromes, né? Algumas mais comuns, outras mais raras, mas que nós temos que ter esse conhecimento para, diante de pacientes com necessidades especiais, conseguir, né, reconhecer as características clínicas e odontológicas desses pacientes. Até a próxima.